Quando éramos crianças, meu irmão gêmeo e eu achamos algo que adorava matar. Fiz de tudo para aquilo sumir, mas ele tinha outros planos. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e trago aqui de volta da geladeira, de um lugar bem agradável para se estar neste momento da história da humanidade, diretamente de terras do Rio de Janeiro, ou quase lá, a senhorita sumida, porém reencontrada, Amanda Barreiro. Oi, Amandinha. Oi, Dô. Oi, ouvinte. Pois é, né? Aqui onde eu estava, onde eu fui deixada na geladeira, estava até agradável, porque tá um calor do... Enfim. Macaco. Mas é muito bom estar aqui de volta e falando sobre um autor que eu sou apaixonada. E quem que é esse autor, Amandinha? Não guarde suspense. De quem que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar do rei... Roberto Carlos! Não, do rei Stephen King, o rei do terror. Pra mim, né, pelo menos. Nós gravamos já alguns episódios sobre ele. Inclusive, dia desses, um aluno veio falar comigo que ele descobriu o podcast, socorro. Oi, Pedro. Beijo, Pedro. Oi, Pedro. Beijo, Pedro. Seja bem-vindo. Pode estar aqui quando a Amanda não tá, porque a Amanda tá assim agora. Ela some, ela vem e desaparece. Pois é. E ele veio desenterrar aquele nosso episódio do Iluminado. Então nós já gravamos alguns episódios muito legais aqui do Stephen King. E eu sou apaixonada. Eu sou muito suspeita pra falar dele. Mas, enfim, feliz de voltar a ter essa oportunidade de falar aqui das obras desse autor que eu acho, assim, um dos maiores fenômenos do terror atualmente. Atualmente não, há muito tempo já, né? Continua sendo ainda atualmente. É isso que eu ia falar, o homem escreve, sei lá, 40 anos, eu acho, né? Mas continua, entende? Continua atual. E continua escrevendo. Inclusive num ritmo que eu não consigo acompanhar. Ninguém consegue, amiga. O homem é uma máquina. Talvez a única pessoa neste país que consiga acompanhar o Stephen King seja a Regine Winarsky, que é uma das tradutoras, né, atuais dele. Então ela consegue acompanhar. Bom, é o trabalho dela, não é mesmo? Sim. Então ela consegue. Mas assim, ela eu sei que consegue, entendeu? Agora outras pessoas já não sei se tem todo esse prazer, não. E eu vou aproveitar aqui para avisar para quem tá ouvindo a gente que, como a Amanda disse, a gente tem vários episódios aqui onde foram analisadas e discutidas e debatidas, enfim, tem de tudo, né? Tem piada, tem diversão, tem análise social, tem um pouco de tudo, de várias obras do King, sejam elas escritas ou adaptadas, e a gente tem bastante coisa mesmo, então eu vou deixar tudo no link do post, uma listinha lá de recomendações de todos esses nossos episódios para vocês poderem ver o que já rolou, para vocês verem se tem algum que vocês ainda não ouviram e se vocês querem ouvir. E esse ano é para ter mais episódios também de obras, né, do King que viraram ou virarão adaptações ainda a serem lançadas em 2025, então fiquem ligados para isso também. Se você gosta do King, vai ter coisa boa aqui. Não só terror, mas vai ter bastante coisa boa aqui também. Inclusive, eu sou fãzaça do King quando ele não tá falando de terror, embora eu goste muito do terror dele também. Mas é isso. Postei essa informação, falei, e vocês ouçam os episódios e entendam o que eu estou querendo dizer. Mas antes da gente falar sobre o filme O Macaco, de 2025, e do conto que tem o mesmo nome, que foi lançado aqui no Brasil em 2013, mas ele é escrito na década de 1980 pelo King, a gente vai para um momento de carinho com a nossa audiência, então, ou com os nossos crushes literários e ficcionais, por que não, e famosos. Vamos para o momento do beijo.
E aí, Amandinha, quem que você vai beijar hoje? Eu já adiantei, né, amiga? Pois é, já mandei um beijinho pro Pedro, que anda maratonando o Perdidos. E é isso mesmo. Vou deixar um beijo pros meus alunos que acabam ocasionalmente descobrindo Perdidos. Vocês são todos maravilhosos e eu peço que vocês espalhem para os colegas de vocês que o Perdidos na Estante existe, para vocês ouvirem a sua professora Amanda e ouvir a gente também. Precisa fazer isso não. Precisa sim. Gente, eu não reprovo vocês. Confia em mim. Não escuta a Amanda aqui, não. Escuta a Amanda na sala de aula. É isso. E eu vou deixar aqui um beijo pra Cal e pro Fábio, que são 2 podcasters lá do podcast Terror Sem Medo. É um podcast que tem essa especialidade e eles têm vários episódios muito legais também nesse formato de bate-papo. Então, se você gosta de obras de terror, provavelmente você vai gostar do Terror Sem Medo. É um podcast independente brasileiro. Fica aí uma dica pra vocês. E beijo, Cal. Beijo, Fábio. Espero que a gente possa gravar em breve. Mas vamos lá, Amandinha. Vamos falar sobre o filme O Macaco. O Macaco é um filme de terror com comédia que chegou aos cinemas brasileiros em 20 de fevereiro de 2025, baseado no conto homônimo de Stephen King, publicado na coletânea Tripulação de Esqueletos. O filme traz uma interpretação do que é criado por King, mas sem se apegar totalmente à história original. Protagonizado por Theo James, conhecido por Divergente e Downtown Abbey, o filme também conta com artistas como Tatiana Maslany, de Orphan Black, Horan Campbell, de Virgin River, Christian Coverley, de Sweet Tooth e O Urso do Pau Branco, e participações curtas de Elijah Wood, de O Senhor dos Anéis, e Adam Scott, de Ruptura. O filme é dirigido e roteirizado por Osgood Os Perkins, de Legalmente Loira. Com um orçamento que ficou entre 10 e 11 milhões de dólares, o filme faturou 64,8 milhões de dólares e exige bom humor do público para embarcar na história. Exige também estômago, já que tem cenas fortes e que não são agradáveis para pessoas mais sensíveis. E o filme O Macaco é um filme de terror, lançado no ano de 2025 aqui no Brasil. Ele demorou um tempinho para ser lançado no Brasil, ficou muito pouco tempo no cinema. E pode ser que, quando esse episódio for ao ar, talvez ele ainda nem esteja disponível em nenhum streaming. Então, se você ainda não assistiu, fica de olho aí para quando ele sair. Mas existem formas de você conseguir. Eu não vou falar isso. Mas eu espero que você consiga assistir esse filme para poder acompanhar o nosso episódio. O filme é um pouquinho diferente do conto, porém a história base é a mesma. E qual é essa história? A história é a seguinte: no filme O Macaco nós temos 2 irmãos gêmeos idênticos, que é o Bill e o Hal, que eles encontram no sótão da casa deles um macaco desses de brinquedos que segura... Como é que chama aquilo, Amanda? No filme é um tamborzinho, é. Eu não sei se tem um nome específico, mas é um tamborzinho. Isso, ele tem um tamborzinho, ele é um brinquedo e aparentemente ele está quebrado. É um brinquedo um tanto quanto assustador e o que chama a atenção deles é que esse brinquedo foi deixado pelo pai deles, que é um cara que os deixou quando eles eram muito pequenos e nunca mais voltou. Eles começam a brincar com o brinquedo, desconfiam que esse brinquedo está quebrado, porém, eles descobrem no decorrer do filme que todas as vezes que esse brinquedo se liga, coisas horrorosas acontecem e pessoas morrem de maneiras absurdas e extremamente violentas. Ainda crianças, eles decidem se livrar desse brinquedo amaldiçoado, porém, nem todas as maldições vão embora, não é mesmo? E um dia esse macaco vai voltar para a vida desses 2 homens, que são 2 homens adultos. E é sobre isso a história do macaco. O conto, ele tem algumas similaridades, o nome de alguns personagens mudam, o contexto muda também, mas a lógica da história é a mesma. O que eu já adianto aqui pra vocês, porque se vocês assistirem o filme, vocês vão ler o conto e vocês vão perceber que é uma história diferente. Então vale a pena ver o filme e ler o conto, né? Eles se complementam, mas o filme não é uma adaptação fidedigna, vamos colocar dessa maneira, né? Não é uma transposição de mídia com relação ao
conto. Tendo dito isso, Amanda, você primeiro viu o filme ou você primeiro leu o conto? Só uma curiosidade antes de responder isso, é que você me perguntou do instrumento que ele segura, e essa é uma outra diferença, né, pro conto, porque no conto ele segura símbolos, parecido com aqueles pratos, né? Essa alteração foi uma necessidade porque a Pixar é detentora do macaquinho com símbolos, então eles proibiram a produção de utilizar a mesma simbologia. Obrigado, Pixar, porque não seria uma associação legal. Inclusive, eu não sei se isso é um fato, isso foi uma coisa que eu pesquisei, mas eu não tenho uma fonte confiável. Mas é algo interessante a se pensar, já que o macaco, apesar de ter chegado aqui agora, é um conto de referência lá fora, é um dos contos bem clássicos aí do Stephen King. Parece que o próprio macaquinho com os símbolos do Toy Story seria uma referência, e o macaquinho que aparece no filme Invocação do Mal também seria uma referência ao conto. Olha aí. No Toy Story, não sei, porque também eu fico pensando que um macaco com um símbolo é um brinquedo muito comum, né, na década de 70 e 80. Por isso que eu não sei se é uma fonte muito confiável, mas ele é listado como uma inspiração para o brinquedo lá do Toy Story. Justamente por essa aura de um brinquedo que tem essa vida própria, né? Não sei. Que aqui a gente pode, em vez de ficar falando dos símbolos, que é uma palavra muito difícil, a gente pode pensar em pratos, né? Que é o nome que tá no conto, né? São os pratos de latão. Que inclusive é o clássico, né? Da gente pensar, que a gente às vezes falando, né? Pô, na minha cabeça tem um macaco batendo prato quando alguém tá falando uma coisa e não tá prestando atenção, né? Tipo, eu tô lá, tipo, tchá, 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 não tô vendo nada. É essa referência, né? Então, assim, é interessante esse ponto que você trouxe da Pixar, eu não sabia, e entendo também quem teve essa interpretação de que pode ser que o próprio Toy Story e outras obras, né, colocaram o macaco do King como uma inspiração para essas histórias, embora seja um símbolo comum. Eu concordo com você. Eu também não sei se ele escolheu um macaco desse, porque, de repente, sei lá, ele teve um macaco desse, ou era um macaco... Isso é provável, até porque é um conto de 1980, e é um brinquedo muito antigo também. A gente só eu não tenho como verificar isso, né, se usaram por causa da popularidade, ou porque o conto também trouxe uma questão a mais no imaginário coletivo ali, né. Agora, respondendo a sua pergunta, eu vi o filme primeiro, depois eu li o conto. E aí você ficou chocada? Porque eu fiquei chocada. Com a diferença ou com o filme? Com a diferença. Com a diferença, não fiquei chocada, mas eu tive que ir e voltar nas primeiras páginas em alguns momentos, porque eu tava um pouco confusa. Porque eu acabei de ver o filme e fui ler o conto. E aí o nome dos gêmeos, começa que eles não são gêmeos no conto, né? Você, pera aí. As relações entre eles são diferentes, né? Tem alguns personagens que existem mesmo. Por exemplo, a mãe. Por exemplo, a situação do pai que abandonou. Foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Tem a situação do filho, do Hal. Mas aí já são dois no conto. Então, assim, algumas coisas ali me deram uma sensação meio confusa. Então, nas primeiras páginas eu precisei reler em alguns momentos, até eu entrar no ritmo do conto, porque eu tava com uma memória muito fresca do filme. Mas, assim, como você disse, a história em si, vamos colocar assim, a peça central das duas histórias, sendo filme ou conto, é o macaco. E o macaco é o mesmo, do mesmo jeito, e ele faz as mesmas coisas, tanto no filme quanto no conto. Tem algumas diferenças nas mortes, né? Tem umas que acontecem só no filme, tem umas que acontecem só no conto. Mas, tirando isso, o modus operandi, digamos assim, é o mesmo. Então eu não fiquei tão surpresa assim. Eu não sabia que eles teriam alterado tantos personagens. Mas aí depois que eu entendi ali como é que o conto ia funcionar, não fiquei muito chocada, não. Você ficou? Em partes, porque o filme, ele é vendido pra gente, se você assiste o trailer, como uma obra de terror. Porém, ele é o que a gente chama de dark comedy. Que aqui foi muito bem introduzido anos atrás, quando saiu um filme chamado Van Helsing. E eu não sei se você se lembra do Van Helsing e do fuzuê que foi o Van Helsing.
E foi também vendido como, nossa, vai ser mais uma história do Drácula. Nossa, vai ser terror. E aí, você vai naquele preparo mental, né? Pra, tipo, vou levar vários sustos e fica uma coisa meio estranha, porque você fala, tá numa situação meio ridícula, né? Parece que ele é de comédia. E assim, não é que parece. Ele é um filme de terror com comédia, né? Ele é um dark comedy. E o Van Helsing me veio à cabeça, e eu acho que ele vai ser pra sempre essa minha referência nisso, porque foi a primeira vez que eu ouvi um termo, que eu não sei se ele é oficial ou não, mas pra mim faz muito sentido, que é terrir. Não é terror, ele é terrir. Ele é uma mistura de terror com comédia. E o Macaco, ele é esse tipo de filme, né? Então você vê o trailer e você fala, poxa, deve ser super pesado, sangue pra todo lado, uma coisa mega violenta, um baita filme de ação, super denso, super, caramba, né, King, vou ficar com medo. E não, gente, ele é, assim, escrachado, ele trata, assim, dessas questões, né, dessas mortes, do macaco ser essa criatura maligna, né, detentora do mal, mas é isso, né? Eu acho que nisso ele é diferente do conto, porque eu acho que o conto ele traz aquela sobriedade que o King tem, e que é uma coisa que eu gosto muito. Acho que quando eu li, e aí agora eu não me lembro se esse episódio foi gravado ou não, mas quando eu li O Cemitério Maldito, foi a obra do King que pra mim deixou as claras, assim, esse ponto incrível da obra dele, que é, existe uma coisa ruim ou existe uma pessoa lidando com um sentimento? O King, ele tá sempre, né, nessa coisa, assim, claro que em determinado momento ele vai te definir que, sim, existe uma coisa ruim. Por exemplo, no conto, o macaco, ele é ruim, é um fato. Mas se você quiser, você, leitor, ou você, espectador que tá assistindo o filme, achar que, ele é uma figura de linguagem, também dá. Entendeu? Não fica tão fora, né, de uma possível interpretação. Antes disso, só quero fazer um adendo aqui, que eu achei o filme extremamente sangrento, sim. Ele é ridículo, mas ele é sangrento. Desculpa, eu acho que sangrento não era bem uma palavra. Acho que o que eu quis dizer foi violento. Você tem razão. Que, tipo, ele é gore. Tem um gore, assim, bem idiota, mas ele tem um gore. Não senti o gore, não, assim, mas que ele é escrachado. Não senti, amiga. Amiga? Ai, amiga, não senti, mas assim, também sendo... A primeira cena, a flechada arranca todo o intestino do cara e deixa o intestino esticadinho. Eu falei assim, o que é isso que eu tô vendo? Não é um gore no sentido de violência séria, mas é um gore. Tem cenas bem explícitas, só que a comédia suaviza isso, porque se ele fosse sério, ele seria insuportavelmente pesado. Com certeza, sim, total. Então é tipo, pega o intestino do homem, estica o intestino todo, e aí o outro dá aquela olhada tipo The Office. Então isso quebra a gravidade da situação, mas que é bem sangrento, Sim. Sobre o que você falou aí do Stephen King, sobre figuras de linguagem, e o que realmente é, se é uma entidade maligna mesmo, ou se são pessoas, né, lidando com coisas ruins. Eu também gosto muito disso no King. Na verdade, eu acho que ele, assim, é um dos autores que trabalham personagens de forma mais realista, mais consistente que eu conheço. Assim, cada personagem dele tem uma personalidade própria. E tem traumas, e tem, enfim, uma relação com o mundo e com as pessoas muito única. E eu acho isso muito interessante, porque te dá a margem para interpretar de diversas formas. E no caso do Macaco, eu senti uma diferença de nível, exatamente nesse aspecto, entre o filme e o conto. Eu não sei se você também teve essa percepção. No filme, eu acho que fica muito mais pro lado o macaco realmente está fazendo isso tudo, o macaco é maligno, e o conto eu acho que fica mais pro lado de é uma pessoa traumatizada, com muitos medos, ela está atribuindo coisas horrorosas que aconteceram na vida dela a esse brinquedo que ela chama de maligno. Eu senti dessa forma, como é que você interpretou? Exatamente o contrário. Jura? Juro. Embora, aí é complicado, né? Porque assim, eu também assisti o filme e depois eu li o conto.
E eu acho que o conto realmente, como a gente não vê o macaco fazendo nada, eu acho que tem essa questão também do visual, que no filme você tá vendo o macaco batendo no tambor e a galera morrendo. Então, a associação mais lógica é, o macaco bateu o tambor, alguém vai morrer. Ponto. No livro, a gente sabe que ele ouve, né? E o filme tem vários momentos que a gente tem o maravilhoso do meu futuro marido, Theo James. Eu sempre gostei do Theo James, assim. Eu gosto do Theo James desde a época de Divergente, assim. Eu gosto muito dele. Eu acho ele espetacular. Tudo que ele fizer, eu vou assistir. Eu gosto muito dele. Não que eu acho que ele é um ator super maravilhoso. Eu gosto dele. Ah, tá. Enfim, voltando. A questão é, no filme eu acho que fica muito explícito isso, mas vendo o filme, já no filme sem ter lido o conto, eu pensei, esse cara, ele tem um trauma absurdo por ter encontrado um brinquedo que era do pai dele, que o pai dele abandonou ele, depois esse brinquedo tá ali, né, como essa representação dessa existência, essa materialização da existência de um pai ausente. Depois, a mãe deles morre e ele tá associando, né? Não só a mãe, né? Começa com a morte da babá. E ele tava brincando com esse brinquedo, essa babá morre. E aí, poxa, então a culpa é do brinquedo. E aí a mãe morre, o brinquedo tá lá. Então eu falei, cara, a associação de que é o brinquedo que está matando, ou de que, as pessoas ao meu redor estão indo embora, né, de uma maneira violenta ou não, e tudo tá relacionado ao brinquedo, pra mim, assim, na morte da babá eu já saquei essa possível análise, né, dessa figura de linguagem que pode ser esse brinquedo nessa história, né, na história, não só apenas no filme, como também no conto. Eu acho que o conto, ele deixa isso mais claro, porque a gente não vê nenhuma morte acontecendo quando ele é adulto. Eu tive essa sensação no filme, depois eu acho que isso já interferiu no conto, entendeu? E agora, conversando com você sobre isso, que eu me lembrei, o macaco não mata ninguém quando ele é adulto, então eu acho que, na verdade, foi muito bem transportado para o filme essa questão, mas sim, se eu saquei isso em coisas diferentes, mas... No filme, eu acho que é um pouco mais pro lado da questão maligna, porque tem umas mortes adicionais, o macaco continua matando enquanto ele é adulto, as mortes todas são extremamente bizarras pra serem, como eu posso dizer, só coincidências, sabe? São mortes não naturais. Então, quando você junta muitas evidências, fica cada vez mais difícil você explicar que são só coincidências da vida. Ainda está com problemas para dormir, irmãozinho? Bill lhe perguntara. Hal supôs que o irmão achava que tanto seus pesadelos quanto a maneira como ele se debatia na cama tinham algo a ver com a morte tão súbita da mãe. E estava certo. Mas apenas parcialmente certo. Havia a culpa. O seguro, fatal conhecimento de que matara a mãe ao dar corda no macaco naquela tarde ensolarada, depois da escola. Quando eu assisti o filme, eu saquei que era essa a brincadeira que o King propôs na obra dele, embora de fato, né, o macaco no filme ele é maligno, ponto, e as coisas são absurdas, ponto. É que pra mim é tão absurdo as coisas que estão acontecendo que eu entendo que é como ele tá vendo as coisas e que aquelas coisas não estão acontecendo daquela maneira. Pode ser também, é uma outra interpretação. Mas assim, o fato é que está acontecendo no filme, né? Então, assim, essa é a minha interpretação, mas está lá, acabou. Então, assim, é literal. No livro, realmente, é onde ele deixa esse questionamento, mas eu acho que eu já tava com essa vibe, e aí eu fui ler o conto e eu... não tem nada de novo, sabe? Eu acho que eu já tinha sacado, né? Mas você tem razão, você tem toda a razão, assim. O caminho é esse mesmo, né? O filme, ele materializa essa coisa maligna, né? Desse objeto. E assim, cara, eu acho que o filme, ele coloca outras camadas no que é essa coisa maligna. E ele vai além do conto. E isso eu acho muito legal. Mas muito legal. Se a gente parar pra pensar, no filme, eles acham, né? O macaco, acontece lá a morte da babá na frente deles, aí o Hal leva o macaco pra escola, quando ele volta, ele briga com o macaco bate lá no tamborzinho, a mãe dele morre, quem vê é o Bill. Aí, a gente tem o Hal adulto e ele tem um filho,
E aí ele vai, né, de encontro com essa criatura. Aí tem as semelhanças, né, do conto, porque também é o irmão dele que fala, cara, você tem que voltar pra cá porque a nossa tia morreu. E ele volta. E aí você tem toda aquela questão, né, da briga dos dois, os sentimentos maltratados dos dois, né, bem complicada a relação ali dos dois irmãos. E aí, no final, a gente tem esse personagem com esse filho, com esse macaco. E pra mim ficou muito assim, o meu pai deu isso pra gente, que é essa maldição, de que as pessoas morrem ao nosso redor e a gente tem que lidar com esse absurdo, com esse luto, com essa questão. Eu herdei isso e você é meu filho, você vai herdar isso também. É da família deles, né? Tanto que ele fala, né? O que a gente vai fazer? A gente vai ficar com ele, a gente vai lidar com ele. Tá lá o macaquinho preso no banco de trás. O filme, ele vai além, né? Quando conta, ele resolve de outra maneira, né? Ele tira aquilo lá da mão deles. O personagem consegue se livrar desse mal na vida deles, né? Pelo menos até onde a gente sabe que o conto acaba dessa maneira, né? Eu acho que o filme vai mais pra um lado de complementar informações que não tem no conto. E vai muito da visão do diretor também, né? Então, como ele interpretou essa história. Porque, por exemplo, você tem ali algumas críticas no filme. Vou ser bem sincera, eu não gostei do filme. Eu sabia que você não ia gostar, eu tinha certeza. Eu não gostei do filme. Eu assisti o filme olhando pro relógio, entendeu? Tinha certeza. Quanto tempo de tortura eu ainda tenho. Tinha certeza. Eu terminei de ver o filme. Eu falei, a Amanda não vai gostar desse filme. Tinha certeza. Não é o tipo de filme que eu gosto. Eu não sabia que seria desse jeito. Eu também não. Mas eu quero dizer que, assim, por mais que eu não tenha gostado, eu entendo o que ele fez. E eu acho interessante o que o diretor fez. É um filme com muita personalidade, por sinal. Seja pra bem ou pra mal, mas ele tem muita personalidade. Tem muita coragem naquele filme. Quando terminou oficialmente, eu fiquei olhando assim pra tela, passando os créditos, né? Eu fiquei olhando, falei, cara, eu não consigo ter uma opinião formada agora. Porque eu não gostei, mas eu achei as mensagens do filme interessantes. Por exemplo, ele tem uma crítica ali desse fetichismo com a morte, essa coisa de a gente tem que saber de todo mundo que tá morrendo, a gente tem que dar opinião sobre isso, a gente tem que, inclusive, dar palco pra tragédia, sabe? A nossa sociedade gosta muito, nossa sociedade não só brasileira, né? Sociedade ocidental, gosta muito de transformar essas barbáries em atrações. Então, aquela parte ali com as cheerleaders no finalzinho, é ridículo, eu fiquei olhando assim, tipo, que bosta, hein? Mas eu entendo a mensagem dele e eu acho inteligente, apesar de ser um humor bobo, é um humor inteligente. Ele sabe por que ele tá fazendo aquilo. Quando você assiste, você sabe que cada elemento que tá naquele filme foi bem pensado. E eu admiro isso. Não é só a comédia pastelão. Tem um propósito pra aquilo. Mesmo porque ele não é uma comédia pastelão. Então, não é como uma comédia pastelão. A comédia pastelão é só por te fazer rir. Ali não é isso. Então, eu acho muito interessante a forma como ele construiu esse raciocínio. Só que não me agrada, entende? Agora, essas camadas adicionais que você falou, eu concordo. Inclusive porque ele incluiu alguns elementos ali críticos, de reflexão crítica. Outro desses elementos foi o Cavaleiro Branco, né, que aparece pra ele. O Cavaleiro da Morte, né? Isso, não tem isso no conto. Ali eu acho que foi uma visão do diretor de deixar aquela mensagem um pouco mais explícita, sabe? De a morte sempre vai acontecer. O problema é como você lida com ela. E até então ele lidava com a morte por essa coisa de... por que comigo? Por que ao meu redor? Por que eu tenho que passar por isso? Isso é horrível, isso é horroroso, isso é bizarro, isso é absurdo. E talvez, como você disse, tenha sim esse ponto de... Eu tô vendo a mulher entrar na piscina e virar carne moída, porque a situação é absurda pra mim, mas isso não tá acontecendo literalmente. É uma visão possível. E aí, quando ele faz as pazes, digamos assim, ali no final, que tá aquele caos todo, o puro suco do apocalipse acontecendo. Nossa, mano, é muito insano. É muito insano o final desse filme. E ali eu acho que é ele fazendo essa reflexão, né, entendendo que ele vai ter que conviver com isso. Porque faz parte, né? Aí volta pro que a mãe dele falou.
uma das primeiras mortes ali do filme. Fica assim, não. Todo mundo vai morrer. Você também vai morrer. Melhor consolo que alguém pode receber. Fica assim, não. Você também vai morrer. Cara, e assim, a gente precisa falar dessa cena. Eu quero dizer que, assim, o elenco desse filme, ele é bom. Ele é bom, porque tem Tatiana Maslany. Tatiana Maslany, ela brilha em qualquer coisa que ela faz. Só ela ia conseguir estar abraçada com 2 crianças, com aquela cara totalmente de eu posso ser um personagem de ficção ou posso ser uma mãe solo mesmo. Você nunca vai saber. Fica aí a sua decisão, né? Decida o que você quer ver. No momento que tá abraçando os 2 filhos após uma morte mega traumatizante e violenta da babá deles, onde os 2 presenciaram essa cena, e ela abraçada com eles, falando exatamente isso. Olha, eu entendo que vocês estão tristes, mas a vida vai acabar na morte. Eu vou morrer, você vai morrer, não fica triste. Todo mundo morre, e isso é uma merda. E o que a gente vai fazer quando a gente chegar em casa? A gente vai dançar. Porque isso não parece fazer sentido no início do filme, dá uma sensação de algo desconexo. Mas aí a gente tem que lembrar que quem tem essa memória é a visão de uma criança no primeiro processo de luto dela, que ele lembra. Então, pera um pouquinho. A minha babá morreu, a gente foi lá na igreja, as pessoas estavam estranhas, a minha mãe falou, é isso mesmo, todo mundo morre, eu também vou morrer, ela vai morrer, meu irmão vai morrer, mas a gente vai pra casa e a gente vai dançar. Pra uma criança, essas coisas não parecem fazer muito sentido, mas se a gente colocar isso de uma outra maneira, isso foi um grande trauma, ela tava explicando pra eles que a consequência da vida, né, é a morte, que isso é algo natural, que vai acontecer com todos, então tentem lidar com isso sem se preocupar, literalmente não se preocupem, porque vai acontecer, e assim, já que vocês estão tristes, eu vou criar uma memória feliz dançando com vocês. Pode ser que ela tentou fazer isso, é que a visão que ele tem da mãe dele é uma visão de uma criança, né, então ela parece muito, eu não sei, né, a gente olha como adulto e fala, não tá fazendo muito sentido o que você tá falando, mas é a visão que ele tem da mãe dele. E se a gente parar pra pensar, a visão que a gente tem dos nossos pais quando a gente era criança também não faz muito sentido com quem eles são. Eu acho que todo mundo já teve um momento de choque de conversar com algum adulto que partilhou daquela memória com você quando você era criança, e você conta a situação e o adulto olha pra você e fala, você tá louco, não aconteceu nada disso. Exato, porque isso foi a sua interpretação e é o que a sua memória guardou, né? E parece realmente, a gente colocando pra um adulto que tava ali presente, parece essa cena maluca aí do filme. Eu gosto da sua interpretação, eu gosto. Eu acho que torna as coisas um pouco mais aceitáveis, porque assim, realmente não é meu estilo de filme. Sim, eu sei. Tá, então eu não me sinto nem a pessoa mais... Não sou capaz de opinar, entendeu? Quando a gente não gosta de uma coisa, a gente já tá condicionada a ter um viés, né? E eu fiquei, assim, simplesmente embasbacada assistindo ao filme, porque é muito fora do que eu esperava e é muito fora do que eu gosto de ver. Nós fomos escolhidos para testemunhar seu poder sobre a vida e a morte da maneira mais diabólica. Você teve uma fala no início do nosso episódio, Amanda, que eu acho que ela é essencial, que é, se esse filme ele fosse trabalhar as questões que ele trabalha de uma maneira mais sóbria, ele ia ser muito difícil de ser assistido. Ele ia ser muito pesado. Porque, cara, vamos parar pra pensar no que aconteceu na vida dessas crianças. E aí eu vou te falar o que eu entendi da história toda, tá? Você tem essas 2 crianças que sofreram abandono paterno, são criadas por uma mãe solo, que a gente não sabe o que ela faz da vida, mas assim, ela tenta, né, se dedicar a cuidar dos filhos, mas ela também trabalha fora. Se eu não me engano, ela trabalha numa fábrica, não é isso? No livro, sim. No filme eu não me lembro. É dito alguma coisa sobre isso. Só é falado, mas não mostra ela, né? Se eu não me engano, é isso. Eu acho que só é comentado, assim, que ela trabalha numa fábrica. Né? Uma mãe solo, trabalhadora, tem
2 filhos gêmeos, o marido a abandonou, ela não tem parceiros, a gente não sabe o que aconteceu nesse aspecto da vida dela. Eles não são ricos, também não são muito pobres, mas... Eles são americanos, né? Ok. É isso, aquela vida de americano comum. Não tem muito dinheiro, mas também não é miserável. Ok. Você tem esse irmão, que é o protagonista do filme, que ele é alguns minutos, né, mais novo que o irmão dele, e o irmão dele acha que por isso ele é muito mais velho e que manda nele. Então, e ele também é mais sensível, esse segundo filho. O irmão mais velho pratica bullying com o irmão mais novo. Nessa dinâmica familiar, que assim, essa mãe com certeza não tem tempo de ficar olhando pra cara dos 2 filhos e falar, olha, vocês têm a mesma cara, vocês parem com isso, porque eu tô muito cansada. Aí, em determinado momento, eles acham esse brinquedo que era do pai, que já entra numa discussão, né, dos dois, porque o mais velho acha que ele tem o direito de ter o brinquedo porque ele é o mais velho, ele é o homem da família, porém o mais novo é o mais sensível e ele fala logo de cara, eu não quero mexer nisso, que pra mim eu não quero mexer com nada que tem em relação ao nosso pai, porque isso é muito complicado pra mim. Quando esse irmão, ele tá querendo, na verdade, ocupar esse espaço vago, né, por ele ser essa figura masculina mais velha da família na cabeça dele. Aí, a babá deles morre a partir do momento que o irmão dele mais velho dá o brinquedo pra ele. Então ele passa a responsabilidade, né, pra ele desse brinquedo. A babá morre. Depois a mãe deles morre. Eles são 2 crianças. E quando a mãe dele morre, quem vai olhar e vai sentir o peso e vai falar, mãe, para de brincar, é o irmão mais velho. Aquela cena na igreja, ela é pesadíssima. Tem um menino levantando e falando, mãe, para de brincar, sai daí, levanta daí, para de fingir que você tá dormindo. Porque ele já entendeu que a mãe dele tá morta. O irmão mais velho não entendeu. Ele entendeu. E aí você tem essa criança associando esses traumas infantis na figura desse brinquedo que veio desse pai ausente. E, cara, quando ele cresce, ele tem que voltar pra casa onde ele foi criado com a tia, porque a tia dele morreu do nada. E ele vai ter que retomar o contato com todos esses traumas, sabe? Ele tá voltando pro lugar que ele precisou ir morar porque a mãe dele morreu e ele não tinha pai, e ele não tinha mais ninguém. E ele com o irmão dele passaram por vários problemas de adaptação e de tudo, e se livraram desse mal que era esse brinquedo que tava causando tudo, entendeu? Então, assim, se a gente pegar essa parte de uma possível análise que é esse homem, né, o Hal, pra mim, ele é um homem em um processo de luto. E quando acaba o filme todo, né, que é ele pegando esse brinquedo, estando com o filho dele, depois que aconteceu todo aquele caos, que aí você fala, né, olha, ele tava muito calmo no meio daquele caos, pra mim é porque ele tá conseguindo passar por esse processo de, sim, entendi, as pessoas morrem, a morte faz parte da vida, entende? Pra mim é isso, mesmo porque antes dessa cena, ele tem aquele embate com o Bill, né, porque o Bill culpa o Hal por ter matado a mãe dele, não a mãe deles. Sim, porque eles não se dão bem, né? Então eu fico pensando, né? O irmão dele acusa ele de ter matado a mãe dele. Ele se sente culpado pela mãe dele ter morrido e acha que é culpa dele que a mãe dele morreu porque ele brincou com o brinquedo do pai. E aí, no filme tem uma passagem também que aí eu acho que é o ponto, assim, sabe? Que é uma ceninha minúscula. Que pra mim é a síntese de tudo isso que eu olhei e falei, caramba, a bicho tá aí mesmo? Olha aí, ó. Que é quando ele tá ali batendo boca com o Bill, e o Bill fala, você matou minha mãe? E aí ele para e ele olha pro Bill e fala, olha, eu sinto muito que você esteve presente pra ver a morte da sua mãe e que eu não tava lá. E aí a gente vê de novo, né, a mãe deles morrendo, e a mãe deles não morre de uma maneira super sangrenta. Me dá a sensação de que a mãe deles tirou a própria vida. E ele viu, tá? Essa foi minha interpretação ali daquela ceninha, assim. Eu não sei, eu posso ter interpretado errado, mas eu fiquei muito balançada. Eu falei, cara, ela se matou ali? Ela teve um aneurisma, né? Sim, mas do jeito que foi a cena, eu olhei e falei, será que ela morreu por suicídio e ele viu bem na hora? Sabe? Eu fiquei meio... Eu não sei. Eu acho que foi mesmo uma questão... Uma dessas mortes naturais, sei lá, menos de 1% da população sofre e é tão bizarra que você acha que tem alguma coisa sobrenatural envolvida. Mas assim, pode acontecer, né? Eu acho que a síntese, assim, da proposta... Não sei se da proposta do King, tá? Mas, assim, a síntese da proposta que esse conto e esse filme fazem é justamente colocar isso, né? Como que a gente lida e a gente coloca valor em objetos inanimados, em crenças que a gente, enfim, precisa acreditar para conseguir lidar com esses
traumas que a gente tem. Porque eu não sei se você teve isso, Amandinha, de quando você era criança, aconteceu alguma coisa difícil na sua vida e você associou com algum objeto, então você, toda vez que chegava perto daquele objeto, você achava que alguma coisa ia acontecer? Não. Não? Eu tinha isso com algumas coisas, sabe? Olha, se eu fizer tal coisa, com certeza vai acontecer uma coisa muito ruim. Porque quando eu estava com essa coisa, aconteceu uma coisa muito ruim. O macaco me lembrou muito aqueles brinquedos bizarros que a gente tinha quando criança, que a nossa geração teve. E as gerações anteriores também, muitas vezes a gente herdava dessas gerações anteriores, né? Tipo o fofão. Nossa, traumatizante pra caramba o eu fofão. tive um fofão. Tinha várias crianças que iam na minha casa e falavam assim, meu Deus, esse boneco é maligno. Eu falava, não é, gente, eu ganhei da minha mãe. Eu achava aquilo tão... Mas, gente, é só um boneco. Assim, quando criança, não que não tenha passado por nenhum momento difícil. Passei, né? Assim, não de morte. Assim, luto mesmo, isso só foi acontecer na minha vida a partir da minha adolescência. Na infância não. Mas eu tive, sim, a situação, por exemplo, de divórcio dos meus pais. Eu tive momentos muito complicados, mas eu nunca associei a um objeto. Então eu achava, assim, esses brinquedos, essas coisas, absolutamente normais, sabe? Não tinha muito isso comigo, não. Eu passei por isso, né, de associar com objetos. Depois, quando eu me tornei adolescente, aconteceram outras coisas complicadas na minha vida. Eu associava com lugares. Teve uma vez que eu fui num tal lugar X, aconteceu uma coisa muito ruim. Se eu for naquele lugar X, ou estou passando perto daquele lugar X, o que eu vou sentir é medo, é desespero, sabe? Porque com certeza vai acontecer alguma coisa, sabe? Isso é normal, né? O nosso cérebro falando, cara, você sofreu aqui, vou te tirar daqui. Isso passa pela nossa mente em forma de medo, de ansiedade, né? De várias formas. Então eu acho que, pra mim, me bateu muito desse jeito essa história. É essa criança que tá associando essas coisas ruins com esse brinquedo, e é isso. Sim, até porque é mais fácil você colocar. Mais fácil, eu tô dizendo assim, não no sentido literal, tá? É isso o primeiro caminho, né? É a nível inconsciente, né? Sim. Mas é mais fácil o seu cérebro colocar a culpa em um fator externo do que processar sentimentos que são muito difíceis, né? Então você atribui isso ao sobrenatural, você atribui isso a uma força maligna, a um brinquedo do mal, sei lá, né? Tem umas coisas assim também de superstição ao contrário, né? Só vou bem na prova se eu tiver com a calcinha da sorte. Assim, é mais fácil você colocar a culpa em coisas que você não consegue explicar do que você realmente processar aquilo, porque ali ele tá lidando com sentimentos que ele não fala com ninguém. Por exemplo, ele se sente culpado. E é um processo natural do luto que você se sinta culpado. Mesmo que você não tenha absolutamente nada a ver com aquela morte, você vai procurar alguma forma de se responsabilizar por aquilo. Ah, eu devia ter pensado em fazer tal coisa. Mas, gente, quem é que pensaria? Só que esse tipo de culpa, se você não fala com ninguém e você é uma criança, é muito difícil você conseguir racionalizar e identificar de onde ela tá vindo e tratar isso, né? Então ele guarda isso tudo e ele vai guardando culpa, raiva, medo, um monte de sentimentos até a vida adulta. E tudo isso vai ruindo a vida dele, né? Porque ele teve um casamento, ou enfim, um relacionamento, teve um filho, ele não tem uma relação próxima com o filho. Um beijo aqui pro Elijah Wood, né? Que faz uma participação completamente aleatória no filme, sendo o padrasto do Pete, que é o filho do Hal. Um personagem que não existe no conto, né? Mesmo porque o Hal no conto, ele tá casado e tem 2 filhos, então ele enfrenta outros problemas, né? Sendo adulto, ele enfrenta um problema de ter sido demitido de um trabalho. O relacionamento dele não tá bom também, né? Inclusive o relacionamento dele com o filho mais velho, que não é o Pete, é o Dennis, também não é bom. E tudo isso vem nesse momento, né, que, enfim, ele tá tentando acertar a vida dele, porque há 2 anos atrás ele foi demitido, então agora ele tem menos dinheiro. Então ele tem outros problemas, né, pra lidar, que é diferente do Hal que a gente vê no filme. No filme a gente vê um Hal que realmente, assim, meu irmão, você trabalha no mercado, sabe? No meio do nada e não tem amigos e não tem família e... Sabe? O que aconteceu na sua vida?
né? O que deu errado? Uma pequena pontinha ali pra mostrar que, assim, esse cara ele tem sérios problemas porque ele não tratou os traumas da vida dele. Inclusive, ele tem problemas seríssimos de autoestima, né? Isso fica bem evidente em muitos momentos, tanto do filme quanto do conto. Até mesmo na forma como ele se relaciona com as pessoas, isso fica evidente. Ele é um homem que não vive, digamos assim, plenamente. Ele arrasta uma sobrevivência, ele tem medo o tempo todo de que alguma coisa vá acontecer, de que o macaco vai ressurgir, de que o macaco vai matar outra pessoa que ele gosta. Inclusive no filme tem uma fala dele sobre não se aproximar de ninguém, não criar laços com ninguém, porque senão ele vai perder essa pessoa para o macaco. E isso é uma fala muito recorrente em pessoas muito traumatizadas com luto e perdas no geral, né? Para que eu vou amar alguém se eu estou correndo risco de perder essa pessoa? Seja por um término, seja por uma morte. Eu acho que é pior do que isso. Eu acho que ele tá naquele nível que é: por que eu vou me aproximar ou amar alguém se eu estou fadado a perder todas as pessoas que me amam ou que eu posso amar? É muito pior, sabe? Tipo, é uma certeza, né? E ele se detesta tanto que ele acredita que ele vai fazer mal a essa pessoa. Não é só o sofrimento dele, é que ele vai causar tragédia na vida das pessoas de quem ele se aproximar. Tanto que o filme coloca isso, e aqui tá, de novo, né? A gente tá fazendo interpretações do que pode ser. O filme coloca que essas coisas aconteceram. Mas se a gente parar pra pensar na cena da piscina, ele recebeu a notícia, ele ouve o macaco e o macaco não tá na cena. Aí a menina morre e a gente sabe que aconteceu alguma coisa porque a roupa dele tá com sangue, né? Mas ele entra pro quarto e a gente não sabe se realmente aconteceu ou não, porque ele não volta lá pra fora. Entendeu? Então assim, pode ter sido uma crise de ansiedade que ele imaginou todas essas coisas, o pior cenário? Pode. Mas o filme, ele materializa isso nessa morte pra falar que, assim, as pessoas ao redor desse cara morrem. É isso mesmo. Enquanto ele não enfrentar isso, e ele tenta, né? Ele tenta, por exemplo, com a corretora da casa, da tia dele, né? Com a chave, né? Cai aquela arma absurda, cara, estoura a cabeça da mulher. Dá pra dar umas brisadas de interpretação nessa história. Ela não é só um bichinho maligno que tá caçando pessoas e matando pessoas de maneiras absurdas, sabe? É uma obra do King, né? Então tem possíveis interpretações do que pode estar acontecendo ao redor disso. Sim, com certeza. É isso que eu mais admiro nele, sabe? Como escritor. Eu acho que ele, através dessa ficção dele, ele permite que você faça uma reflexão muito mais densa do que apenas um olhar sobre interpretação de texto e o que a história tá te mostrando ali exatamente. Porque ele provoca. Eu acho que o King sempre provoca algum tipo de reflexão ou até mesmo que você se identifique com alguma coisa e isso gera aquele incômodozinho, sabe? Que eu acho tão necessário. Eu acho que acaba sendo uma materialização mesmo de uma interpretação dessa história do que pode ser esse macaco, né? Seria uma entidade maligna ou não? Sim, no filme ele é. Eu acho que passa por todas essas questões também que a gente debateu aqui. A necessidade que as pessoas têm de trabalhar a morte de uma maneira vulgar, uma criança em luto, adultos, né? Porque os dois são absurdamente disfuncionais, tanto o Bill quanto o Hal. Também tem aquele personagem maluco lá, que é o amigo do Bill, né? Totalmente aleatório. Não, ele é aleatório e ele quer um macaco. Eu pensando, você olhou pra cara disso? Pra que você quer esse troço? Né? Enfim, mas é isso mesmo, assim. Eu gostei do filme, mas eu concordo assim 100% contigo que ele não é o que ele parece ser. Ele não é um filme pra qualquer um. Eu acho que ele é um filme bem de nicho. E eu entendo por que ele foi retirado dos cinemas cedo, porque o pessoal deve ter percebido isso ali nas primeiras exibições e deve ter saído do cinema bem chateado, porque assim, realmente, se você vai pensando é apenas terror, é um belo balde de água fria. Eu não acho que seja um filme ruim pelas coisas que eu falei, né? Eu acho sim que ele foi construído de forma inteligente, mas assim, toda essa análise que a gente fez aqui, que a gente quebrou a cabeça conversando, interpretando, isso parte muito da nossa visão e das nossas experiências. Porque você não vai encontrar isso prontinho no filme, não. Na verdade, assim, isso vem num pós-sessão de filme.
Mas enquanto a coisa tá rolando, se você não ficar muito ligado em determinados aspectos, se você souber no que você tá procurando, você vai assistir a um filme que tem cenas absurdas, com um gore bizarro, as pessoas viram carne moída num estalar de dedos, e você fica tipo, quê? Mas assim, é gosto. Tem um público que gosta muito disso. Por isso que ele tá com notas tão contrastantes. Eu não sei se você deu uma olhada, mas no Rotten Tomatoes, por exemplo, ele tem 79% de crítica. E ele tá até com um selinho lá de Certified Fresh. Mas o público não gostou do filme. Então, aí eu acho que entra muito numa coisa complicada, que é quem é esse público e que tipo de público também que a gente tá colocando pra ir no cinema. Porque a gente tem hoje uma necessidade de que as coisas sejam absurdamente mastigadas e que não tenha espaço para uma interpretação. Eu acho que o Macaco, ele talvez tenha um grupo de pessoas que vai gostar dele, como eu gostei, mas com aquela sensação meio agridoce que o Substância dá. Você assistiu Substância? Então, novamente, eu não gosto desse tipo de terror. Com gore, com uma coisa mais de humor, eu não gosto disso. Mas eu acho a ideia da Substância incrível. Então, a ideia do Substância é maravilhoso. Tem um pouco de gore. Eu acho que o público que gostou de Substância provavelmente vai gostar do Macaco. Porque eles têm uma linguagem meio próxima ali. Embora a Substância não tenha tanta comédia, e o Macaco tem muita comédia, é para esse público que realmente tá ok com esse tipo de conteúdo, né? E assim, o próprio horror, né? Assim como qualquer gênero, não é pra todo mundo, né? Não é pra qualquer pessoa. Mas eu acho que o problema do Macaco é que você vê o trailer e ele é montado como se fosse uma obra de terror, de medo. Ai, eu vou ficar com medo. Né? E não é isso que acontece lá, né? Ele é um terrir. Acho que é por isso que o pessoal não gosta. Esse é um problema de comunicação, né? Porque... E talvez isso gere uma crítica mais inflamada do público, porque o público acaba se sentindo enganado injustamente, já que ele vê o trailer e tem uma impressão. É porque tá vendendo um produto enganoso, né? Tá mostrando que vai ser um terror mesmo, e chega na hora e não é. Ele não pesa tanto quanto a gente acha que ele pode pesar do jeito que tá no trailer, embora se você vê o trailer, as cenas que estão no trailer claramente não é pra você levar tão a sério assim, sabe? No sentido de pesar a mão no terror, no medo, né? A cena da piscina tá no trailer, a cena do sangue escorrendo pela cara, né, da Tatiana Maslany tá no trailer, a cena que a mulher abre a porta e a cabeça dela explode tá no trailer. Então assim, eu te falo porque eu assisti o trailer e eu achei que ia ser uma coisa assim super densa, e não. Eu fui preparado pra assistir um Nosferatu e encontrei um Van Helsing, entendeu? Então, assim, Ai, amiga, eu devo dizer que eu tô achando tão ofensiva essa sua comparação com Van Helsing, porque eu amava esse filme quando eu era adolescente. eu também amo, mas ele é terrir, amiga. Ele é terrir. Ele é do mesmo gênero, ele é dark comedy. Mas é que eu não consigo, talvez seja uma memória afetiva aí, porque eu não consigo ver isso com Van Helsing. Eu acho Van Helsing tão incrível. Eu acho o Van Helsing um filmaço também, tá? Eu gosto muito, mas rolou esse sentimento aí que a galera com o Macaco tá sentindo também. Eu não lembro disso, eu era bem mais nova, né? Não acompanhava dessa forma. Eu lembro que eu só gostei mesmo. Então, o que o povo dizia, eu não lembro. Mas é isso, assim. Eu acho que é um filme que algumas pessoas podem curtir. E podem curtir muito, inclusive, porque quem gosta desse tipo de filme, eu acho que foi um filme bem produzido nesse sentido. E pra quem gostou de O Macaco, o filme, assista Van Helsing, se tiver uma oportunidade, que eu acho que vai curtir. E assista O Urso do Pó Branco. Você também vai curtir, porque também tá nesse dark comedy também. Eu acho que as pessoas vão gostar. Eu gosto desse tipo de filme. Eu acho que pode ser uma boa pedida em emendar um no outro e descobrir todo um mundo aí das dark comedies ou dos terrors e se divertir com isso. Quando você falou assim, eu tô muito curiosa pra saber sua reação ao filme, eu já tava... Eu tinha certeza. Assim, eu assisti esse filme na primeira morte e falei, esse filme não é o estilo da Amanda, não. É. Pensou que se livraria de mim, não foi?
fora. Você já pensou isso antes, não pensou? E o conto, cara, o conto também ele é muito absurdo, Amanda. Vamos fechar comentando sobre ele, porque o conto... E aqui eu vou dar spoiler do final do conto, ouvinte, se você quiser parar, porque você não leu o conto, tá tudo bem. Te desejo uma ótima semana. Peço que você compartilhe esse episódio com outras pessoas e deixe um comentário pra gente onde você ouve. Fique bem, fique em segurança. Se você continuar ouvindo a partir de agora, eu vou falar sobre o final do conto. Continue com a gente, então. Seja muito... bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde aqui no finalzinho do episódio. Amanda, o que é aquela tour todo com aquele barco, amiga? Foi me dando uma gastura? Mas foi me dando uma gastura? E eu, meu Deus, homem, o que tá acontecendo? Eu acho que... Aí, novamente, a gente vai pro... é sobrenatural ou não? Eu acho que ali ele pegou um barco que já tava todo estrupiado, porque ele mesmo fala que o barco tava guardado desde que o tio morreu, que sei lá quanto tempo antes, né? Ninguém mexia no barco. Assim, né, o lago lá tava violento, tava batendo bastante, a correnteza e tal, ventos, tanto é que tem a formação de uma nuvem que eles acham que é um macaco. Tudo indica que tá acontecendo ali talvez uma tempestade, alguma coisa ali que tá mexendo com ventanias, formando ondas, entre aspas, aqui naquele lago. E aí o barco velho pra caramba, o barco foi se destruindo. Eu entendi assim, tá? Eu não consegui entender o conto como sobrenatural. Eu não consegui entender. Mesmo com aquele final, porque assim, eu concordo contigo. Mesmo com o final. Mesmo com o final de todos os peixes morreram? Mesmo com o final, eu acho que aquilo ali aconteceu alguma coisa, talvez até um evento não relacionado, que não é comentado no livro, mas eu não acho que seja sobrenatural. Eu acho que aquilo ali foi mais coisa da cabeça deles do que no filme. O tempo todo eu tive a impressão de, nossa, o barco se desfez porque ele tava velho pra caramba. Nossa, que surpresa. Não sei, eu fui muito cética no conto. O conto, ele tá no livro Tripulação de Esqueletos, né? E todos os contos desse livro, eles têm essa pegada, né? Aconteceu, não aconteceu? Será que aconteceu? Eu entendo o que você fala. Eu acho que é aquilo que a gente falou no episódio, né? Eu acho que o filme materializa esse mal. Mesmo porque, assim, a sacada pra mim do King, eu achei isso genial, é que o cara sai de lá com o filho, e é o filho que ele se entende, né? E aí o menino tá com medo que o pai morra afogado, porque, enfim, tem essa tempestade. E ele tá lá se livrando desse mal, mas também pra acolher essa necessidade do filho, de ver esse objeto sendo jogado no mar, ok. E aí, quando aparece lá a notícia do jornal e tem a data, a gente não sabe quanto tempo depois foi. Isso é um ponto. Né? Então assim, foi uma semana, foi um mês, foi 20 anos, não sabemos. Pois é, pode ter sido um evento não relacionado, sei lá, houve um acidente, alguém despejou esgoto, sei lá. E eu acho genial porque assim, o que a gente sabe é que aconteceu alguma coisa, que a mídia não tá falando se aconteceu um acidente, por exemplo. O que aconteceu é que esses peixes todos apareceram mortos, ponto. Do nada. Pode ter sido macaco? Pode. Pode ter sido um acidente ambiental? Pode. Mas o fato é que aconteceu e isso independe dos medos e angústia dos personagens do conto, né? E isso é muito legal, assim, isso que o King faz, sabe? Eu gostei de que isso está, tipo, no jornal e não é alguém falando pra ele ou ele falando, muitos anos depois aconteceu isso, sabe? Porque aí, se é ele, né, pode ser interpretado como... aconteceu porque ele jogou, então realmente aquilo é de verdade, né? Não, é um agente externo que não sabe de nada do que aconteceu na vida dele, que tá falando, aconteceu tal coisa, sabe? Eu achei isso uma sacadinha muito boa. E provavelmente ele vai ler e vai ter a mesma paranoia de, meu Deus, foi o macaco. Não sabemos nem se ele tá vivo, né? Porque a gente não tem dimensão do tempo, mas Tô imaginando assim, o personagem tendo acesso a essa notícia... ele com certeza vai ter a mesma paranoia. O que é um convite pra gente refletir também dessas crenças, né, que a gente citou lá atrás, que a gente vai criando, né, seja pra sorte ou pro azar, vamos colocar dessa maneira, que a gente também vai colocando selinhos de verificação e confirmação, né. E claro, a gente tá aqui falando, né, de viés de confirmação e dessas criações que a nossa mente faz para lidar com esses processos mais complicados, sejam eles traumas ou superstições de sorte, e a gente não citou nenhuma que a gente tem, mas com certeza a gente tem também e nem percebe que tem, sabe? Então, é bem doido, assim, é bem, bem legal. Muito bem, Amandinha, foi muito divertido ler esse conto, assistir esse filme, adorei gravar com você, espero que a gente grave novamente muito em breve.
Ouvinte, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua atenção. Se você chegou até aqui, vou fazer de novo o pedido. Deixa aí pra gente um comentário, siga a gente lá no Instagram, Perdidos na Estante Pod. Se quiser me seguir também, eu tô lá no Instagram, em domenica.mendes. E o Perdidos na Estante volta semana que vem. Então aproveita e compartilha esse episódio para que mais pessoas conheçam o nosso podcast, que é um podcast independente, mas que é feito com muito carinho para você. Semana que vem a gente volta com um episódio fresquinho, cheio de indicações, para que você possa saber o que a gente andou consumindo nesse mês de maio. Um beijo, boa semana. Boa semana, Mandinha. Beijo! Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Amanda Barreiro. A pauta e produção são de Domênica Mendes. O assistente é narrado por Leonardo Tremesquim, que também assina a edição desse episódio. A narradora da vinheta é a Jo Bonner e a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio, foram utilizadas falas do trailer do filme O Macaco, lançado em 2025, e do conto O Macaco, escrito por Stephen King, lançado em 2013, no livro Tripulação de Esqueletos, publicado pela editora Suma e traduzido por Luísa Ibanez. O legista disse que foi um acidente, mas não foi um acidente. Foi um macaco.